Oi, pessoal, aqui é o Nicolas, tudo bom? Bom, hoje eu vou falar sobre que células já podem ser rejuvenescidas. Na verdade, isso já. Ou seja, células já podem ser rejuvenescidas desde 2014 aproximadamente, já quase 10 anos, né? E quase ninguém sabe disso. Quer dizer, na comunidade científica que estuda o envelhecimento, sim, mas é mais ou menos, na verdade, né? E tudo começou quando o Bush proibiu o uso de células-tronco embrionárias, lá pelo ano 2001, se eu não me engano. Lembram? Não. Dependendo da idade, não lembro. Mas enfim, o presidente dos Estados Unidos, o George Bush, proibiu o uso de células-tronco embrionárias e para tratamentos médicos e tal. E rolou um desespero assim na comunidade científica médica mundial, porque as células-tronco embrionárias tinham retiradas de embriões humanos, tinham um potencial terapêutico muito grande. E aí começaram estudos para tentar produzir essas células tronco é, pluripotentes, né? Que podem se transformar em qualquer célula do corpo, sem usar embriões, porque a lei estava criando problemas, pelo menos nos Estados Unidos. E aí, em 2006, um cientista japonês chamado Shinya Yamanaka conseguiu criar células-tronco, mas sem usar o embrião. Ou seja, ele pegou células-tronco, células normais, adultas, e conseguiu fazer uma modificação nelas de modo que elas virassem células-tronco, certo? Mas a partir de uma célula adulta. Então, mas como ele fez isso? Ele descobriu que ativando 4 genes da célula adulta, esses genes cujas iniciais se conhecem como OSKM, era possível fazer retroceder essa célula até ela ser uma célula-tronco. Mas o que isso tem a ver com rejuvenescer células, né? Afinal de contas, você só pegou uma célula adulta e transformou numa célula tronco. Daí? E daí que por volta de... Bom, primeira coisa, esse cara, esse cientista japonês, o Shinya Yamanaka, em 2012 ganhou o prêmio Nobel por essa descoberta, né? A capacidade de fazer células tronco a partir de células adultas. Bom, mas o que tem a ver com o rejuvenescimento? Tá. E por volta de 2013, 2014, começaram a ser publicados alguns experimentos que mostravam que se você usasse o procedimento do Yamanaka, que pegava uma célula adulta, aí você ativava 4 genes e ela virava uma célula-tronco, se você parasse esse processo no meio e não deixava ela virar uma célula-tronco, o que acontecia? Ela ficava apenas mais jovem, a célula. Ela não virava uma célula-tronco, ela só ficava mais jovem. Ou seja, quando uma célula vira célula-tronco, o que acontece? As células do nosso corpo, elas são diferentes. Uma célula da pele é diferente de uma célula do coração, que é diferente de uma célula do rim, que é diferente de uma célula do olho, enfim. Mas todas elas têm o mesmo material genético, certo? O nosso. Né? O genoma no teu corpo é o mesmo em todas as células, mas as células são diferentes. Ou seja, elas se diferenciam, né? Quando você é um zigoto, né? A primeira célula, né? Espermatozoide encontrou óvulo, se juntaram, formaram um zigoto, certo? Esse material genético, ele essa célula, esse zigoto começa a se multiplicar e em certo momento começa a se diferenciar. As células começam a surgir todas iguais, mas em um momento, né, você tem que formar os órgãos, você tem que formar os membros, então a pele. Então, no momento, elas, apesar de manterem o mesmo genoma, todas as células do corpo têm o mesmo genoma,
as células diploides, né? Mas elas são diferentes. Por quê? Porque a epigenética dela é diferente. Isso é um assunto para outros vídeos, mas apesar de ter o mesmo genoma, elas são diferentes. Elas se diferenciam em diversos tipos de célula que formam o nosso corpo. Então, os cientistas que pararam o processo de passar de uma célula adulta para uma célula tronco, pararam no meio e perceberam que a célula apenas estava mais jovem. Não tinha virado tronco, mas ela não estava igual antes. Ou seja, ela continuava diferenciada. Eu fiz toda essa explicação para vocês entenderem o que eu quero dizer com que a célula não perdeu a diferenciação. Ou seja, se você pegava uma célula de pele, ativava os 4 genes de Yamanaka, o SKM, mas não deixava ela virar tronco, parava no meio do processo, ela continuava sendo uma célula de pele, mas jovem. É isso que eu quero dizer. Se você parar o processo no meio, a célula apenas rejuvenesce, sem perder a diferenciação. E por que isso é importante? Porque a gente precisa da diferenciação para a gente estar vivo. Se todas essas células forem iguais, não tiver célula de fígado, que é diferente da célula de cérebro, que é diferente da célula de pele, a gente vai virar uma massa amorfa que não vai ser um ser humano. Então, se a gente quiser rejuvenescer, a gente tem que manter a diferenciação das células. A célula que é de um tipo tem que ficar do tipo e virar jovem. Por isso que esse processo da reprogramação parcial celular foi descoberto por volta de 2013, 2014, é o rejuvenescimento celular. Ou seja, a partir daí os cientistas foram capazes de rejuvenescer células. Você pega uma célula de uma pessoa, de fígado, de rim, de coração, de pele, ativa os 4 genes de Yamanaka, ou SKM, por um determinado tempo. E aí, ao final desse processo, você interrompe o processo e você tem uma célula jovem. E jovem por quê? Porque se você pegar uma célula velha, você pega uma célula de uma pessoa de 80 anos, uma célula da pele, e analisa no microscópio, você vai ver que ela tem um monte de, vamos dizer, problemas, né? Desgastes, que são característicos das células velhas. Então, os telômeros são curtos, a capacidade de produção de energia é pequena, porque as mitocôndrias estão deterioradas. Você tem uma série de problemas, ou seja, a produção de ATP, acúmulo de lixo. Então, você olha a célula no microscópio, ela tem características de célula velha. Enquanto que você passa por esse processo de reprogramação parcial celular, com os genes OXKM nas células, e olha depois no microscópio, elas são jovens. Elas são como de uma pessoa de 20 anos de idade. Então, esse vídeo é para mostrar para vocês, para falar para vocês, vocês podem confirmar isso onde vocês quiserem na internet, que o rejuvenescimento já existe para células. E não existe há muito tempo, há menos de 10 anos. Ou seja, hoje em dia é capaz de você pegar uma célula velha e transformar numa célula jovem. O desafio é fazer isso para um organismo, para um corpo, para um animal, entendeu? Você conseguir o que a gente já conseguiu para células há pouco tempo, conseguir para organismos. E tem muitas estratégias para isso que a gente vai ver em outros vídeos. Então é isso e até a próxima.